Bom dia, estamos de volta aqui mais uma vez para a gente poder gravar, esse vídeo, muito importante. Queremos agradecer a Deus por esse momento, um momento muito especial para nossas vidas. Então, meus irmãos, é um prazer enorme para mim e para vocês estarmos aqui mais uma vez de volta para a gente fazer esse trabalho muito importante para o nosso Deus. Então nós vamos falar nessa manhã sobre o Apocalipse capítulo 13, É um assunto muito aprofundado, certo? E traz muitas coisas importantes para nossas vidas atuais que nós estamos vivendo. O Apocalipse capítulo 13 vai falar de uma besta, que surge ali do mar, uma besta que surge do mar, emerge do mar. Então, nós vamos abordar esse assunto nessa manhã. Então, o Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele traz para nós 4 bestas, São 4 bestas no Apocalipse. Então, a primeira besta está ali no capítulo 11, certo? No capítulo 11, do versículo 6, 7, 8, que fala que uma besta que surgiu do abismo, certo? E essa besta que surgiu do abismo, nós podemos aplicar, meus irmãos, ali como o ateísmo ali na França, que durou 3 anos e meio. Então, a palavra de Deus foi morta, ficou de lado, as Bíblias foram rasgadas, foram queimadas. Então o povo se afastaram da palavra, se afastaram da Bíblia. Então eles colocaram uma deusa da razão, certo? E essa deusa da razão eles saíram desfilando nas praças públicas, nas catedrais, colocando essa deusa, e a palavra ficou morta durante esse período de 3 anos e meio. Então, o próprio versículo, do capítulo 11, 7 e 8, mais ou menos, fala que o nosso Senhor, diz lá que o cadáver ficou ali, exposto ali, no Egito e em Sodoma, Nós entendemos, na realidade, que Jesus foi morto ali em Jerusalém. Não foi em Sodoma nem no Egito. Então, é o enigmático do Apocalipse, trazendo grandes informações para nossas vidas, certo, meus irmãos? Esse assunto nós vamos abordar aqui no próximo vídeo. Então, fica aí atento para esse grande momento, que nós vamos ter. Então, essa é a primeira besta. E a segunda besta, ela surge do mar, certo? É esse assunto que nós vamos abordar nessa manhã, certo? Ela surge do mar. Então, essa besta que surge do mar é um sistema que sai de um povo, de uma nação, certo? Então, é essa besta que nós vamos estudar. E a terceira besta, ela está também no capítulo 13, no versículo 12 e 11, 12, é uma besta que surge da terra. Essa besta que surge da terra é os Estados Unidos da América. Então nós vamos tratar desse assunto também aqui, que é muito importante, uma besta que surge da terra e uma besta que surge do mar. Por enquanto nós vamos estudar só essa besta que surge do mar, certo? Depois nós vamos entrar nessa besta que surge da terra. E a quarta besta do Apocalipse está no capítulo 17, e o versículo 3, que diz lá que a mulher estava sentada, sobre essa besta, vestida ali de purpura, certo? Então, essa besta ela também tinha nome de blasfêmia. Então, nós vamos trazer também esses grandes assuntos aqui para nossos momentos atuais. Então, é bem interessante você estar aí ligado aí nesses vídeos, nesses estudos da Bíblia, que traz para nós essas grandes referências. Então, meus queridos, nós vamos caminhar aqui
no nosso trabalho. Então, são essas bestas do Apocalipse. Interessante quando você estuda a escatologia, né, do Apocalipse, traz essas grandes informações para nossas vidas atuais que nós estamos vivendo. E o que significa uma escatologia? A escatologia do Apocalipse, meus irmãos, é que a Bíblia ela foi escrita, o Apocalipse, né, foi escrito em pedaços, em blocos. A Bíblia não foi escrita assim numa linear, certo? Ela foi escrita em pedaços, em pergaminhos. Então os historiadores juntaram, certo? Juntaram, aí colocaram capítulo, depois vieram os versículos. Então hoje nós temos a Bíblia, certo? Essa temática do Apocalipse, a escatologia, certo? A escatologia também você pode aplicar como sendo o dom da interpretação, você interpretar a Bíblia, né, de acordo com o texto, e você ver também o contexto do que você está lendo. Então, se faz uma escatologia, e quando você se aprofunda mais no assunto, é quando você também faz uma exegese. A exegese significa quando eu me aprofundo no assunto, certo? Digamos, nós vamos estudar esse assunto agora do Apocalipse capítulo 13, né? Nós estamos se aprofundando em cada detalhe, a cultura, certo, das pessoas, a língua que as pessoas falavam no povo, né? O povo de Israel que falava ali o grego, o aramaico, o hebraico, certo? É quando eu me aprofundo no assunto. Então, você começa a fazer agora aqui uma exegese, está me compreendendo? Então, vamos caminhar pela frente. Tem muitas coisas importantes pela frente para cada um de nós. Então, o assunto nós vamos estudar nessa manhã, Apocalipse capítulo 13, certo? Quero dizer para vocês que são 1h13 da manhã. São esses horários que eu estou aqui, meus irmãos, estudando o Apocalipse, buscando mais entendimento, buscando outros livros, como os livros de Ellen White, Espírito de Profecia, certo? Para que a gente possa ter um assunto bem apurado, certo, meus irmãos? Então, nós vamos entrar no assunto agora, e antes de nós abrir a Bíblia, o nosso costume, meus irmãos, é de orar. Vamos orar, vamos comunicar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esses momentos, ao despertar nesse momento. São grandes momentos em nossas vidas, grandes privilégios, Senhor Deus, estamos aqui unidos nesse momento e estudar a temática do Apocalipse, e te pedimos a tua presença nesse momento em nossas vidas, nesse estudo. Também pedimos a tua presença pelos nossos irmãos, esses que vão ouvir essa mensagem, que vão estar ali. Pedimos teu Espírito Santo que possa trabalhar na mente dessas pessoas, no coração, para que eles possam compreender os teus propósitos e objetivos. Então, vem ser com cada um de nós nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, né, meus irmãos? Que maravilha nós falar com o nosso Deus, com o nosso Criador. Ele está no santuário nesse momento, esperando eu e você ir até Ele em oração, se comunicar com o nosso Criador. Então, tem um texto muito importante que eu sempre cito aqui, meus irmãos, antes de nós começar o nosso estudo. Provérbios 8:17, que diz assim: aqueles que me buscam nas madrugadas me encontrará. Então, o nosso Deus está aí de braços abertos para nos receber, meus irmãos. Aquele que me busca me encontrarão. Então, faça isso. Comece a dedicar, comece a orar, comece a clamar, comece a pedir ao Senhor nosso Deus, que com certeza Ele vai nos ouvir. Então, nós vamos dar início aqui no primeiro capítulo 13, versículo 1 do Apocalipse. Tá bom, meus irmãos? Apocalipse capítulo 13, verso 1 diz assim, meus queridos: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres
10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, esse é o primeiro versículo, meus queridos. Então, nós vamos entender aqui, meus queridos, o que significa essas 7 cabeças, essa água aqui no Apocalipse, mar, esses 10 chifres, certo? Entendendo que besta significa, meus queridos, um animal, certo? Um animal. A Bíblia traz esse conteúdo para cada um de nós, besta aqui, animal. E nos meus estudos, meus irmãos, eu fico pensando, certo? Mesmo nesse capítulo 13 do Apocalipse, desse sistema que está por trás de tudo isso aqui que nós vamos estudar, ou o próprio Satanás, querer confrontar, querer partir para uma guerra, certo? Contra o Criador, o nosso Redentor. É impossível, meus queridos, um ser criado por Deus ter esse pensamento de querer guerrear com o nosso Deus. Não tem como, meus irmãos, não tem nem explicação para isso. Um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que na sua ciência sabe tudo, na sua onipresença está em todos os momentos, na sua onipotência tem todo o seu poder a seu redor. Como que pode um ser vivente querer guerrear contra esse Deus? É uma imaginação muito louca. Aí se criou esse ser criado por Deus, Lúcifer, querendo guerrear com Deus. É por isso que João aqui traz esse símbolo dessa besta, de um animal. Essa besta é uma mula, podemos dizer assim, tá entendendo? Na nossa língua, na nossa cultura, né? Ou na nossa gíria, nós podemos até dizer assim, é um otário. Então, pessoas que vai confrontar com Deus, é um otário, é um besta, meus irmãos. Por isso que o próprio Apocalipse está dizendo uma besta. Então, não existe um ser que possa confrontar com Deus. É por isso que João traz esse símbolo dessa besta, certo? E através de Satanás tem esse sistema que está por aí querendo também confrontar com o nosso Deus. São uns bestas, meus queridos. Então, o Apocalipse capítulo 13 traz para nós essas informações e nós vamos entrar nesse assunto, meus queridos. Essa besta significa animal, certo? A própria Bíblia traz para nós essas explicações. É a Bíblia que apresenta para nós, né? A Bíblia é o palco para interpretar todos esses textos que nós lemos. Então, no livro de Daniel, no capítulo 7, o versículo 3, diz assim, 4 animais grandes e diferentes um dos outros subiu do mar. 4 animais subiam do mar. Então, besta aqui, podemos dizer que é animal. É um animal, meus irmãos. Veja aqui o verso 17, o que diz aqui? O verso 17 do Apocalipse, capítulo 13. O verso 17 diz assim: então, estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Esses 4 reis são 4 animais que se levantarão da terra. Representa aqui um reino ou um rei, certo? No verso 17. Quando você vai para a história, temos que entender, meus irmãos, temos que entender, frisar bem aqui, entender que nós temos, para nós entender todo esse conteúdo, nós temos que ir para a história. Por isso que a nossa teologia é historicista, certo? Nós buscamos o apanhado na história, tanto no passado, tanto nos dias de hoje e para o futuro. Então, nós temos que entender a história. Temos 4 reis, certo? Quem são esses 4 reis? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. De fato, meus irmãos, não era um rei, era um reino da Babilônia, um reino da Medo-Pérsia, um reino da Grécia e um reino de Roma. Então, a palavra aqui, besta, na profecia, ela pode significar reino ou um reino, certo, meus queridos? Agora,
nós temos aqui um detalhe. Essa besta que surge do mar, ela é um poder, ela é um reino, meus queridos, um reino e um poder. Então podemos entender tudo isso no Apocalipse, certo? Então, agora o que é a água ou mar na profecia? Apocalipse capítulo 17, nós vamos entender tudo isso. Mas antes de nós abrir aqui o Apocalipse capítulo 17, eu queria frisar bem aqui esse assunto para vocês. Para nós estudar o Apocalipse, para nós entender o Apocalipse capítulo 13, nós temos que estudar o Apocalipse capítulo 17, porque o capítulo 17 é que amplia o capítulo 13 do Apocalipse, para que nós possamos entender a temática do Apocalipse. Dois capítulos importantíssimos, 13 e 17, certo? Então, o que significa água ou mar em profecia? Apocalipse capítulo 17, né? E o versículo 15 diz assim: falou-me ainda, as águas que vistes, aonde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. O que é mar em profecia, de acordo com Apocalipse capítulo 17, versículo 15, meus irmãos? São povos, multidões, nações e língua. A Bíblia nos explica tudo isso. Não precisa eu buscar em outras coisas, não. Temos que correr a Bíblia. A Bíblia traz para nós todas essas informações. Quando nós voltamos aqui ao capítulo 7 de Daniel, certo? A Babilônia, a Medo-Pérsia e a Grécia, Roma, eles surgiram como um império no local densamente povoado da terra, do mundo antigo. São reino que se levantarão aonde havia uma grande população. Por quê? As águas significa isso, o mar significa isso. Esses povos, multidões, língua se levantarão, certo? Desse povo, essas águas significa povos, nações e multidões e língua. Quer dizer que um povo vai se levantar, um reino, um poder, certo, meus queridos, desse povo. Então, o Apocalipse capítulo 13 está falando de um reino que vai se levantar num local densamente povoado, meus queridos. É isso que o Apocalipse está trazendo para mim e para você nessa manhã, certo? Falando desse reino e desse poder, certo? O que significa os 10 chifres desse animal? Apocalipse capítulo 17, versículo 12. Nós vamos tratar desse assunto agora, meus queridos. 17, 12 diz assim, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis com a besta durante uma hora. Durante uma hora, meus irmãos. Então, desse rei surgirão outros 10 reinos. Aqui já temos uma pista, certo? O único animal, meus queridos, que perdeu o seu poder foi Roma, certo? Para as 10 tribos bárbaras que vinham ali do norte da Itália. Então nós temos que agora avançar e buscar esses elementos na história para nós poder compreender o que significa que o Apocalipse capítulo 17 está nos dizendo aqui, certo? Esses 10 chifres. Então aparece um homem chamado aqui Isaac Newton. Isaac Newton escreveu vários livros e ele data aqui, ele faz essa história, né? Afirmando que esses 10 chifres significa 10 tribos bárbaras. Nós temos outros historiadores, certo? Como, por exemplo, Heródoto foi o pai da história, certo? Ele também confirma que esses 10 chifres significam as 10 tribos bárbaras, certo? E outro também, que entra também aqui, é Flávio José. Flávio José
foi um grande historiador do povo judeu, ele conta a história do povo judeu. Então, Isaac Newton, esse homem, ele era um matemático, né? Ele era um cientista, matemático, físico, mas esse homem era muito dedicado à Bíblia, à palavra de Deus. Esse homem estudou mais teologia do que próprio mesmo a física, meus queridos. Então ele chega a concluir, ele amava esses dois livros, o Apocalipse e Daniel. Então ele amava esses dois livros. E ele chega a uma conclusão afirmando que esses 10 chifres são as 10 tribos bárbaras. Essas 10 tribos bárbaras começaram a minar a base de Roma imperial. Roma, ela começa a dar início à sua história no ano 168 a.C. E ela vem até o ano 476, quando cai para essas 10 tribos bárbaras que vinham saindo do norte da Itália. Que o último imperador que estava no poder era Rômulo Augusto, certo? E ele se rende para essas 10 tribos bárbaras. Essas tribos bárbaras começaram a minar Roma ali no ano 352. Já vinha nessa peleja, nessas batalhas se travando, entendeu? E quando chega no ano 476, Roma cai para essas 10 tribos bárbaras. Quem eram essas 10 tribos bárbaras, meus queridos? Aí Isaac Newton começa a apresentar essas tribos bárbaras, como por exemplo, Álamos. Álamos significa Alemanha, os francos significa a França, o Borgúndio significa a Suíça, Suevo, Portugal, Visigodo, Espanha, Saxões, Inglaterra, Lombardo, a Itália, certo? E os vândalos foram extintos no ano 534, Eros também foram extintos no ano 493, e os ostrogodos foi a última tribo a ser destruída por esse poder, esse sistema, certo? Foi em 538. Então foram 10 tribos bárbaras que invadiram o norte da Itália. Então, esse sistema papal, esse sistema poder religioso cai, o Império Romano cai para essas 10 tribos bárbaras. Então, essas 10 tribos bárbaras se organizaram e hoje nós temos aí a Europa moderna, que nós temos aí a Alemanha, a França, a Suíça, a Inglaterra, Portugal. Então, hoje significa essa nova Europa que nós temos aí, saindo dessas 10 tribos bárbaras, meus queridos. E o que significa mais no Apocalipse, meus queridos? Essas 7 cabeças, o que representa essas 7 cabeças? Apocalipse capítulo 17, versículo 9, o que diz aqui? Versículo 17, versículo 9 diz assim: aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Então o Apocalipse já está trazendo para nós aqui a grandes informações. A própria Bíblia está nos trazendo grandes detalhes do Apocalipse. São 7 montes, ou podemos aplicar montanha, certo? Lembra ali de Daniel, capítulo 2, certo? Quando Daniel interpreta, né, aquele sonho do rei de Nabucodonosor, que ele sonha com aquela estátua. Então, no capítulo 2, o versículo 45 em diante, fala ali que uma pedra foi jogada assim, auxílio de mão, certo? Esmigalhou aquela estátua, espedaçou o ferro, o bronze, o ouro. Então, aquela pedra se encheu, cresceu toda a terra. Então, entendemos aqui, meus queridos, nesse versículo, que é a volta de Jesus, é o reino de Deus, é o reino de Jesus. Então, montes, montanha, pedra, significa rei ou um reino. A ideia aqui de monte ou montanha ou pedra, o próprio versículo já está nos dizendo que é reis. 7 montanhas ou monte significa rei ou reino. Você está entendendo, meus queridos? Então,
Quando nós lemos aqui o Apocalipse, o versículo 10, nós lemos o 9. Agora vamos ler o 10. O que diz aqui o 10? O 10 diz assim, meus queridos: dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. Então, esses sete reis, significa 7 montanhas, significa dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. Mas quando chegar, meus queridos, vai ter que durar pouco tempo. O que o Apocalipse, capítulo 17, está falando com base, meus queridos, nesses textos? Nós temos que ir um pouco na história, se aprofundar na história, e para que nós possamos chegar a uma conclusão do que o Apocalipse está nos falando nessa manhã. Então, meus queridos, o versículo 10 que nós lemos agora, certo? Vai durar pouco tempo. O próprio versículo diz assim: dos quais caíram 5, certo? Dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. Pense aí, meus queridos, em João na ilha de Pátimo, escrevendo sobre essas profecias do Apocalipse, essas que nós estamos estudando agora. Aí está João na ilha de Pátimo, preso por uma ordem de um imperador romano chamado Domiciano. Esse imperador foi muito cruel na história, mas João diz assim, são 7 reis, dos quais caíram 5, Quem havia caído? O Egito, a Síria, a Babilônia, Medo-Pérsia e a Grécia. Foram os 5 reis, 5 poderes que tinham caído. O texto diz assim: um existe agora, está no poder. Quem estava no poder nos dias de João? Roma imperial no primeiro século, isso no ano 96, meus queridos. Aí um ainda não chegou, mas vai chegar. Quem não havia chegado? Qual era o poder que não vinha chegado ainda? Roma papal. Se lembra que Roma papal chegou no ano 538? No ano 538, aqui a última cabeça, certo? Do Apocalipse capítulo 17. Então, a primeira cabeça desse poder nós podemos aplicar sendo o Egito, certo? O Egito foi quem escravizou o povo de Deus. Lembra ali de José, quando ele foi vendido ali para o Egito? Os seus irmãos venderam José para o Egito, e lá José conquistou o coração do faraó. Então José cresceu e foi governador do Egito. Então, quando o faraó morre, entra outro faraó que não conhecia a história de José. Então, o povo judeu eles cresciam, certo? Em sabedoria, em cultura, em tudo. Então, o faraó escravizou esse povo. Então, o povo foi escravizado por 4 séculos, 400 anos de escravidão. Então, essa aqui é a primeira cabeça, o Egito. E qual foi a segunda cabeça? A segunda cabeça, meus irmãos, foi a Síria. Lembra da Síria quando invadiu Samaria no ano 722? Então, em 722, a Síria escravizou esse povo, levando lá para a Síria. E lá, a Bíblia diz que essas 10 tribos desapareceu. Então, eram 12 tribos, certo? 10 tribos ficou no norte e 2 tribos ficou em Judá, certo? Na morte de Salomão, essas 12 tribos de Israel foram divididas, certo? 10 no norte, certo? Em Samaria, e 2 tribos que ficou no sul, que era Judá
e Benjamim. Então, meus queridos, essas duas tribos também foram perseguidas. Então, entra aqui a terceira cabeça. Quem é a terceira cabeça? Babilônia. Lembra ali de Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém? Então, foi no ano 605, quando o povo judeu, inclusive Daniel, com 17 anos, foi parar em Babilônia, 70 anos no cativeiro. Esse sistema, né, babilônico, né, escravizou o povo de Deus e maltrataram, e muitos foram mortos. Então aqui, essa é a terceira cabeça, certo, meus queridos? E a quarta cabeça, né? Os Medo-Persa, o período da rainha Esté. Também tentaram acabar com todo o povo judeu. Então aqui houve uma perseguição também cerrada, né? Aqui podemos aplicar os medos e os persas como a quarta cabeça. E a quinta cabeça dessas 7 cabeças, a quinta cabeça quem é? A Grécia. Está lembrado ali, meus irmãos, de Antíoco Epifânio, quando ele invadiu Jerusalém, destruiu o templo, né? Fez um arrastão, matou muita gente, certo? Então Antíoco Epifânio, no 2º século antes de Cristo, ele invade Jerusalém. Então aqui tem esse poder matando e levando o povo judeu a um terrível caos. Então, quem é essa quinta cabeça? A Grécia, né? E a sexta cabeça? A sexta cabeça, Roma imperial, perseguiu e matou o povo de Deus. Quando sai de cena Roma imperial, isso no 5º século, quem aparece? Roma papal. 1260 anos de perseguição, começando no ano 538 até o ano 1798. Então foram 12 séculos de perseguição, meus queridos, desse sistema. Qual é o império que a Bíblia está dizendo aqui que não havia chegado ainda no versículo 10? E não havia chegado. Qual era esse império? Né? Havia chegado ainda Roma papal, que só chegou no 6º século, meus queridos, no ano 538. Essas palavras que eu estava aplicando para vocês nesse momento. Então, essas 7 cabeças são a alusão a 7 poderes, meus queridos, que atacariam o povo de Deus, certo? E com isso, nós concluímos que essa besta que sobe do mar é Roma em duas fases, papal e imperial. Então, aqui concluímos essas